Estamos de volta com o segundo bloco, que fala hoje sobre o câncer de mama. No estúdio, o mastologista Clécio Lucena, diretor da Associação de Oncologistas e Obstetras de Minas Gerais, e o oncologista Amândio Soares, diretor da Oncomed BH. Bom, o câncer de mama é a primeira causa de morte de mulheres por tumor no país. Veja os dados do SUS, o Sistema Único de Saúde. De acordo com o Sistema Único de Saúde, em 2010, 12.715 mulheres morreram por causa do câncer de mama no Brasil. Os cânceres de traqueia, brônquios e pulmões vitimaram 8.190. Já os de cólon, reto e ânus levaram 6.892 mulheres à morte. Os de estômago foram responsáveis pela morte de 4.768 mulheres e os de pâncreas por 3.769. Bom, Amândio, há poucos meses você chegou a citar no primeiro bloco, a atriz, Angelina Jolie, fez a chamada mastectomia preventiva, retirou o seio porque ela teria, segundo a pesquisa que foi feita com a família dela, uma grande chance de vir a ter o câncer de mama. Esse tipo de procedimento é algo que é recomendável a todas as mulheres, apenas em alguns casos, porque as pessoas discutiram muito à época essa questão, né? Fernanda, é um tema extremamente controverso, né? Existem correntes que são favoráveis a esses procedimentos, existem correntes que são contrárias a esses procedimentos. É extremamente difícil a gente generalizar. Isso tem que ser individualizado e discutido caso a caso. São temas que a gente sabe que a mastectomia profilática, que é denominado, você sabe que a mulher, quando ela tem um risco, como a Angelina Jolie, quando ela tem uma mutação de um gene, uma predisposição genética, significa que ela pode ter de 30% a 70% ou 30% a 80% do risco de ter câncer de mama. Isso não significa que ela vai ter câncer de mama. Ou seja, ela poderia não ter nunca. Poderia não ter. E também o seguinte, a realização da mastectomia não impede de você ter o câncer de mama. Por mais que você faça uma mastectomia simples, você nunca remove 100% do tecido mamário. Então você ainda pode ter de 3% a 5% de risco de ter câncer de mama. Então, o que a gente tem que discutir? Na realidade, nós hoje temos ferramentas para ter um diagnóstico precoce de câncer de mama. O que nós tivemos discutindo recentemente, o que a mulher deseja? Ela não passar por ter câncer de mama, ela não ter o câncer de mama, ou ela não quer morrer de câncer de mama. Então, a abordagem vai ser diferente de acordo com essa mulher. E assim, tem profissionais que são favoráveis, tem profissionais que são contrários. Eu acho que o caso tem que ser amplamente discutido e tem que ser individualizado caso a caso. Não sei qual a opinião do Dr. Clécio. Eu tenho uma opinião muito clara. A primeira questão, Fernando, que tem que ficar muito transparente, é que essa não é uma decisão isolada de nós profissionais. Essa é uma decisão fundamentalmente estabelecida pela paciente. Cabe a nós, enquanto técnicos, oferecer todas as informações necessárias para permitir que uma paciente chegue à decisão do que ela entende que seja o melhor para ela. O que o Amândio falou é extremamente real. Quando a gente faz a chamada mastectomia profilática, a retirada preventiva das mamas, nós não podemos afirmar para uma paciente que ela tem assegurado a ausência de desenvolvimento de câncer de mama. Não. É o método mais eficiente do ponto de vista de redução da chance dela vir a ter um câncer de mama. Mas nós jamais poderíamos falar para ela que ela não vai ter câncer de mama, apesar da chamada retirada das mamas. E além disso, você tem que agregar a esse procedimento também a retirada dos ovários, porque essa mutação genética, ela leva a um risco de desenvolvimento de câncer de mama e de ovário. E o câncer de ovário, ele é muito mais difícil de ser detectado do que o próprio câncer de mama, porque nós não temos hoje ferramentas eficientes para fazer o chamado rastreamento do câncer de ovário. Então é uma situação extremamente difícil, um tema extremamente polêmico. A questão é que nós temos 3 alternativas para oferecer para essa paciente. Ou fazer a chamada cirurgia profilática, ou fazer uso de uma substância química que, em geral, o oncologista prescreve para essa paciente para tentar também diminuir a chance dela vir a ter um câncer de mama no futuro, ou não fazer nenhuma intervenção e orientar essa paciente a fazer um programa de rastreamento
diferente, que não é único exclusivamente começar uma mamografia anual a partir dos 40 anos. Muito provavelmente nós vamos ter que iniciar o rastreamento dessas mulheres numa idade muito mais jovem e com outras ferramentas além da mamografia. Perfeito. Por que é mais controverso ainda, Fernando? É mais controverso porque o câncer de mama hereditário, usualmente ele compromete a mulher mais jovem. E como já foi abordado aqui anteriormente, são mulheres ainda que muitas vezes não tiveram sua prole constituída. E sabendo disso, torna-se mais controverso, levando em consideração o significado que a mama tem para a mulher. A mama tem uma gama de significado para a mulher. Ela está relacionada com a sensualidade, a sexualidade, a maternidade. Então, abordar isso em umas mulheres jovens, que na grande parte das vezes não tiveram ainda seus filhos, ou muitas vezes ainda não são casadas, não contribuíram no matrimônio ainda, é muito complicado, é muito difícil. Perfeito. Bom, como a gente já disse aqui, a mamografia é o exame mais indicado para detectar precocemente a presença dos nódulos nas mamas. E como a gente também já disse, o diagnóstico precoce é muito importante para o sucesso do tratamento, porque o número de casos vem assustando. Olha só. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, a cada 24 segundos, uma mulher no mundo recebe o diagnóstico de câncer de mama e a cada 68 segundos, uma delas morre. No Brasil, a cada hora são feitos 6 novos diagnósticos, sendo que 1/4 das mulheres tem menos de 50 anos. 65% das mulheres não reconhecem a mamografia como o melhor método para diagnosticar precocemente o câncer de mama. E quase 90% ainda acreditam que o autoexame é o melhor método de detecção precoce do câncer de mama. Apenas 4% das mulheres sabem que existem diferentes tipos de câncer de mama e que há tratamentos específicos para cada um deles. Bom, Clécio, essa questão da mamografia e do autoexame, um substitui o outro, os dois devem ser feitos, como é que é essa questão? Eu tenho uma visão muito clara em relação a isso. Do ponto de vista técnico, e aí a gente fala em termos de evidência científica, que é o que nos provém em termos de informação, o melhor método até hoje reconhecido para o rastreamento do câncer de mama é a mamografia. Isso é inegável. O que a gente tem que ter um pouco de cuidado é no sentido de negligenciar algumas etapas do processo de investigação para as mulheres. E o autoexame, apesar de ser um método extremamente limitado, ele é absolutamente incapaz de detectar numa fase muito inicial o câncer de mama, como é o que se faz com a mamografia, ele não pode ser negligenciado, ou seja, eu acho que a gente faz ou faria um desserviço informando a população que ela deve abandonar o autoexame das mamas, de maneira alguma. Primeiro é porque é uma prevalência pequena, mas aproximadamente em torno de 5 a 10% dos casos de câncer de mama não são identificados na mamografia. Se você enxergar do outro lado, 90% ou mais dos cânceres de mama são detectados na mamografia. Por isso é que se atribui o grande valor do exame da mamografia. O que nós não podemos sentar e ficar acomodados é que apenas a mamografia seria suficiente. E aí que cabe um pouco a discussão que a gente chegou a levantar em relação à inversão dessa oferta da mamografia sem passar por uma avaliação médica. Porque tem muitos casos de câncer de mama em que a própria paciente é a primeira que detecta a lesão. Então isso é um fato verdade. Tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado, 60% dos casos de câncer de mama que a gente identificou foram as próprias pacientes que identificaram. Isso é o correto? Não. Significa que nós falhamos nas etapas iniciais em que o exame de mamografia deveria ter detectado essas doenças no momento lá atrás. Então foi por uma falha da estrutura de toda a logística que talvez tenha permitido que a lesão não foi detectada no momento precedente. E elas é que vieram a detectar no momento subsequente, infelizmente, numa fase mais tardia do que o que poderia ter sido encontrado numa fase anterior. Mas de qualquer forma, nós jamais poderemos combater um programa em que nós estamos ofertando à população um exame extremamente importante como a mamografia, sem nenhuma dificuldade, em que ela mesma tenha a oportunidade de ir a um serviço e pedir, solicitar a oportunidade de fazer um exame importante como é a mamografia. Perfeito. Armando, e o tratamento? Quer dizer, uma vez infelizmente detectado o câncer de mama, a retirada da mama ela é necessária em todos os casos? Em outros casos pode haver, enfim, como é que é a questão? O tratamento ele é bastante individualizado, Fernando.
Então, como nós colocamos anteriormente, se for diagnosticado precocemente, então você tem como oferecer procedimentos cirúrgicos menos agressivos, mais conservadores, né? Nós podemos dividir essa evolução do tratamento de câncer em várias etapas. Teve uma época que achava-se que você tinha que fazer procedimentos radicais, fazia procedimentos que traziam consequências drásticas para o paciente, com várias consequências. À medida que os anos foram passando, isso foi melhorando o tratamento, e hoje a abordagem do tratamento do câncer de mama, tratamento cirúrgico, ele é muito mais conservador e muito menos agressivo para o paciente. E essa possibilidade é melhor ainda se é diagnosticado numa fase precoce, sem muitas consequências. Então, qual que é o procedimento cirúrgico? O procedimento cirúrgico, o Dr. Clécio pode falar para nós, ele vai depender em como você vai encontrar o paciente. Se for uma doença mais precoce, você pode fazer tratamentos conservadores. Se for uma doença mais avançada, você precisa muitas vezes fazer um procedimento cirúrgico maior, né? Mas também, às vezes, você não é uma doença avançada, mas a proporção do tamanho da mama com o tamanho do tumor, você precisa fazer um procedimento que retira a mama. Mas hoje, felizmente, nós temos procedimentos onde você faz reconstruções imediatas, tem técnicas de cirurgia plástica que você pode reconstruir e o paciente fica muito bem. A quimioterapia, ela A partir daí, como você está colocando, você define pelos subtipos que você colocou ali, bem claro, que tem vários subtipos, você vai definir quais são as armas terapêuticas que você vai precisar usar. Você pode precisar de radioterapia nos pacientes e o tratamento sistêmico. O que é o tratamento sistêmico? Muitas vezes é quimioterapia, muitas vezes hormonoterapia, associação ou um agente biológico. Então você individualiza, porque essas doenças têm um comportamento biológico diferente e vai requerer abordagens de medicamentos diferentes. A gente está finalizando para terminar, mas com esse diagnóstico precoce, com todos esses avanços que a gente tem aí, qual está sendo a chance hoje de cura do câncer de mama? Na maior parte dos casos, com cirurgia ou com tratamento, a mulher consegue se curar e ter uma vida normal por longos anos aí para frente? Felizmente, Fernando, cada vez mais nós temos permitido a essas mulheres ter uma qualidade de vida melhor, ter uma oportunidade de vida também maior, fruto principalmente da detecção precoce do câncer de mama. Isso é uma regra absoluta, infelizmente não medicina, nada é 100, nada é 0. Então existem situações que, apesar da detecção precoce, a doença pode eventualmente ter um comportamento que foge desse padrão clássico que está relacionado com a questão da detecção. Mas, inegavelmente, o ponto-chave hoje no tratamento do câncer de mama é, sem dúvida nenhuma, a detecção mais inicial possível, em que nós fazemos um tratamento mais eficiente, um tratamento com menor mutilação e com maior perspectiva de cura para essas mulheres, sem dúvida alguma. Perfeito. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, queria agradecer ao nosso espectador. Nós falamos hoje sobre o câncer de mama. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.